Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e a gente está continuando por aqui a série Amando a Deus de Todo Entendimento. Este livro, que é de Elizabeth George, ele foi feito pela editora United Press. É um livro maravilhoso que vai tratar sobre ansiedade. Em primeiro lugar, ele foi escrito por Elizabeth George, que já é uma escritora excelente. E ela vai falar da sua saga sobre depressão e como Deus usou cada momento daquela depressão para abençoar a vida de outras mulheres. Inclusive abençoou a minha vida e das mulheres da minha igreja. Então, no primeiro capítulo, se você não viu, volta lá. Eu vou deixar aqui, ó, passando o card do vídeo anterior, aonde ela vai falar sobre pensando no que é real. E ela está se baseando em Filipenses 4:8, que fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então, nesse segundo capítulo, o tema desse segundo capítulo é levando cativo todo pensamento. Olha que interessante. Parando já nessa frase, levando cativo todo pensamento. Muita gente são cativas, são escravas de seus pensamentos. A maioria das coisas que a gente faz é baseado nas crenças que a gente tem. Então, muitas vezes você tá ali se sentindo inferior, desprezada, mas você não é. Então, no capítulo anterior, ela vai dizer, olha, pensa no que é real, tenta conhecer quem é Deus, tenta entender o que ele fala a respeito de você. Você não pode ser escrava de seus pensamentos. Isso ela falou no anterior. Nesse agora, ela está te ensinando a levar cativo todo pensamento. Ou seja, você vai se tornar o senhor do engenho. E os seus pensamentos serão os seus escravos, porque você vai aprender a lidar com eles. Então, começando aqui, Elizabeth George, ela vai usar mais uma vez Filipenses 4:8, e ela já começa dizendo assim: assim que chegaram ao The Master Seminary, onde meu marido lecionava, muitas esposas de seminaristas me fazem a mesma pergunta sobre terremotos. Então, deixa eu explicar aqui para você. Jim George, que é o marido de Elizabeth George, ele é capelão do exército dos Estados Unidos. Elizabeth George trabalha com as esposas dos militares, enquanto Jim George faz as suas funções de pastor de militares. E ela conta que a primeira coisa que as esposas dos militares faziam eram chegar apreensivas com medo de terremoto. Gente, existe a possibilidade de terremoto? Existe. Mas será que elas aconteceram todas as vezes? Muitas vezes não. Mas essas mulheres chegavam para Elizabeth George se comportando como sim, o terremoto vai acontecer a qualquer custo. E ela atuava como aquela conselheira que fazia com que elas pensassem no que é real. Além de tratar sobre terremotos, Elizabeth George também tratava com essas mulheres sobre dinheiro, a expectativa do desemprego e a possibilidade de retomar ao trabalho. Eram preocupações que ocupavam a mente dessas mulheres. Além disso, Elizabeth George vai trazer para a gente outras preocupações que permeiam o coração da maioria das mulheres, que são: toda mãe teme por seus filhos. Durante a gravidez, as mães temem pelo desenvolvimento do bebê, por complicações no parto. E depois que nasce, o bebê traz preocupações com gastos e com a perda da liberdade que a mãe antes desfrutava. À medida que o bebê cresce, os medos aumentam, porque as mães se preocupam com acidentes, abuso sexual, maus tratos, crimes, violência, poluição ambiental e com o futuro do mundo. Nós mulheres também gostaríamos de saber se nossos filhos amarão a Cristo e o seguirão. Depois, quando os nossos filhos chegam à idade adulta, preocupamos-nos com a escolha que farão do cônjuge, com as finanças do novo casal, com a vulnerabilidade do divórcio. Quando chegam os nossos netos, os ciclos dos medos recomeçam. Então, Elizabeth vai dizer o seguinte: olha, não dá para viver assim. Não dá para viver cativos de pensamentos que nos fazem viver uma vida de tensão. Então você tá lá, você tá grávida e passa a gravidez inteira pensando como será seu parto. Meu Deus, será que eu vou ter eclâmpsia? Será que eu vou ter um parto difícil? Será que o médico vai estar disponível na hora do parto? Gente, a gente acaba vivendo um estado de ansiedade que desgasta a nossa mente e o nosso coração.
A gente acaba perdendo tanto tempo pensando no que pode acontecer e que não necessariamente vai acontecer, que enquanto a gente pensa sobre essas coisas, a gente deixa de usufruir daquilo que a gente já tem. De aproveitar a gravidez, de tirar foto do barrigão, de conversar com o nosso filho, de imaginar coisas boas para ele. Porque a gente está preocupado com aquilo que pode, mas que provavelmente não vai acontecer. E é sobre isso que Elizabeth George está falando nesse capítulo. E aí ela continua dizendo o seguinte: muitas mulheres também sentem medo de permanecer solteiras. Olha, enquanto aquela que casou, está grávida, tem todas as preocupações que eu já acabei de falar, muitas mulheres têm medo de permanecer solteira. E aí ela vai dizer o seguinte: lembro-me de uma jovem que frequentou um curso bíblico para solteiros em nossa casa. Quando Amy mencionou o seu aniversário, que coincidia com a aula seguinte, o grupo começou a planejar uma festa para ela. Os planos foram interrompidos quando Amy disse, com a voz entrecortada por soluços: vocês não estão entendendo. Não há motivos para comemoração. Vou completar 30 anos. O aniversário significa mais um ano, mais 5 anos, mais uma década transcorrida. E ela continuava solteira. Olha só, a possibilidade de encontrar um marido, a preocupação de não tê-lo encontrado até agora, fazia com que essa menina focasse mais nessa necessidade do que na vida que estava vivendo em volta dela. Ela estava negando um momento de comunhão e de alegria. As pessoas estavam se reunindo para dizer: olha, nós amamos você e nós glorificamos a Deus porque você está completando mais um ano. Mas o pensamento que permeava a mente dela e que enchia o coração era de frustração. Porque não era motivo de comemoração, afinal de contas, eu ainda estou solteira. As preocupações fazem a gente focar exatamente naquilo que não precisamos focar. As preocupações fazem a gente esquecer os momentos bons, atuais, conviver com quem nos ama e ser grato a Deus por aquilo que a gente tem agora. Então, Elizabeth George está dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos aprender a levar cativo esses pensamentos, porque senão eles vão nos tornar seus escravos. Aí ela vem dizer que as mulheres casadas temem a solidão do divórcio e a viuvez, o medo da velhice e o medo de não terem como pagar um tratamento de saúde nos anos que ainda virão. E você nem sabe se vai precisar desse tratamento, né? Tem medo de doença e de sofrimento. Certa noite, choramos juntas quando Alison falou sobre Tiago 1, 2 ao 4. Nessa passagem, Tiago escreve: meus irmãos, tende motivo de toda alegria por passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Meses antes, ela e o marido tinham vindo ao seminário e participado de um estudo sobre Tiago. Sentindo estagnada como cristã, Alison leu esses versículos e orou: ó Deus, dá-me a oportunidade de crescer. Dá-me a oportunidade de aplicar essas verdades à minha vida. Olha a oração dessa mulher. Deus responde orações, tá? Agora, ao ter de enfrentar esclerose múltipla, Alison mudou a sua oração para: ó Deus, dá-me alegria na provação. Ela começou a escrever um diário de alegria e anotou em uma das páginas: ó Deus, eu consigo ser alegre e te agradeço, porque não tenho um tumor cerebral. Quando vejo como Alison lida com a sua enfermidade, eu me lembro de que Deus não nos abandonou quando estamos doentes e o meu medo desaparece. Então vamos lá. Por que que o medo ele tem tanto domínio dentro da gente? Em primeiro lugar, porque a gente tem uma percepção errada de prosperidade. Ah, Esther, não tem nada a ver com o que você está falando agora. Prosperidade é prosperidade. A gente quer entender, a gente prega para nós mesmos, e muitas pessoas pregando também à nossa volta, que ser cristão é ser feliz integralmente. E ser feliz é usufruir das melhores coisas que este mundo traz. Ok, eu entendo sim que ser cristão é ser feliz integralmente. Entendo. Mas eu entendo que a felicidade para o cristão não é exatamente a felicidade que esse mundo traz, não.
A felicidade para o cristão é a consciência da salvação, a certeza de que ele está salvo. E por quê? Porque ele tem consciência de quem é o seu Salvador. Quando o cristão ele tem Cristo como centro da sua vida, nada à sua volta pode ser maior do que o seu Deus. E como ela está falando aqui dessa menina, né, a Alison, que experimentou esclerose múltipla, ela sentia muitas dores no corpo, ela sentia dificuldade de locomoção. Essa menina, ela começou a perceber que não é os prazeres dessa vida que vai fazer ela feliz, mas é o reconhecimento de que Deus é Deus e está com ela em todos os momentos. E aí, continuando aqui, ela vai dizer o seguinte: a gente também experimenta o medo da morte. Raramente Paulo fala sobre a morte. E em sua carta para Filipenses, ele vai dizer que morrer é lucro. Paulo ensina que morrer é simplesmente partir e estar com Cristo. Gente, nessa naturalidade. Por que as pessoas tendem a ter medo da morte? Porque geralmente essas pessoas não têm certeza da sua salvação. Elas não sabem o que esperam ela do outro lado da eternidade. Mas a diferença de Paulo é que ele conhecia Cristo e ele tinha certeza da sua salvação. Então, ele ensina que morrer é simplesmente partir e estar com Cristo. E que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que essa terra pode oferecer. Isso você vai encontrar lá em Filipenses 1:23. E agora Elizabeth George vai falar sobre vencendo o medo. O que podemos fazer para vencer medos? Como podemos impedir que o medo roube a alegria de hoje? O que podemos fazer para controlar essa emoção violenta e destruidora? Como deixar de ter pensamentos que nos prejudicam? Mais uma vez, Filipenses 4:8 oferece uma saída. O medo está enraizado em pensamentos sobre coisas que não são reais. E lembre-se da demonstração de Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro ou real, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aqui, Elizabeth George, ela vai falar o seguinte: ele não está pedindo não, é uma ordenança. Tudo que é verdadeiro, tudo que é real, seja isso que ocupe a sua mente. Como é uma ordem, fazer o contrário disso é pecado. E aí ela continua dizendo: aquilo que nós pensamos precisa ser verdadeiro e estar de acordo com o que a Bíblia diz. Primeiro filtro que você vai fazer: isso que eu estou pensando é verdadeiro? É verdadeiro. Mas isso que eu estou pensando está de acordo com o que a Bíblia diz? Pronto. Segunda coisa, precisa ser verdadeiro e estar de acordo com o caráter de Deus revelado na Bíblia. Precisa ser verdadeiro e estar de acordo com o que as pessoas dizem e fazem. Quando Deus usa a palavra em nossa vida, Ele nos capacita a pensar no que é real. Ele acalma nossos medos quanto ao futuro, ao passado e ao presente. Então, é você ter esse discernimento. Isso que eu estou pensando é bíblico? Isso que eu estou pensando foge do caráter de Deus? Como assim? Você não está entendendo? Tá, de repente eu levo fora de um namorado. E aí eu começo a dizer: eu não tenho valor nenhum. Será que isso é verdadeiro? Será que isso não vai atacar diretamente o caráter de Deus? O que Deus fala sobre você? O que Deus fala sobre ter comprado um povo que não era seu povo e ter tornado esse povo uma nação santa, adquirida, sacerdote real, herdeiros? Será que um pecador pode definir o tamanho do valor que eu tenho? Será que Deus, que me criou, que morreu por mim numa cruz, não tem mais autoridade do que esse pecador para falar a respeito do meu valor? Então, pensar no que é real é pegar os seus pensamentos e confrontá-lo de acordo com as verdades bíblicas. O que Deus fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Isso que eu estou pensando é real? E dessa forma você vai conseguir vencer o medo. E agora a gente vai falar de 3 tipos de medo. O primeiro é o medo do futuro, pensando sobre o futuro. Você costuma perguntar a si mesmo: e se... Essa pergunta tem o poder de gerar todo tipo de medo sobre o futuro. Contudo, Filipenses 4:8 ensina que os nossos pensamentos devem pertencer à natureza da realidade. Ou seja, os e se's não existem. E se eu ganhar na loteria? E se eu perder o emprego? E se esse se não existe? E se eu nunca me casar?
E se eu perder meu marido? E se eu contrair um câncer? E se meus filhos se tornarem rebeldes? Seja quais forem os nossos e se's, precisamos lembrar que e se não passa de uma suposição. Gente, é muito interessante essa frase de Elizabeth George, porque muita gente se comporta como se o e se fosse uma sentença verdadeira. E se eu ficar viúva? Aí a mulher começa a perder o sono, pensando que o meu salário sozinho não consegue sustentar meu filho. Meu Deus, se eu ficar viúva, eu nunca mais vou encontrar alguém para ficar comigo. Ou as pessoas são más. Se eu casar de novo? E o coitado do marido tá roncando do lado dela. E ela tá sofrendo por um marido que ela nem... Talvez ela nunca vai precisar encontrar, porque aquele marido que tá roncando ali do lado pode ser que viva com ela e até enterre ela no futuro. Os ICs não existem. Então não viva presos a eles, não se comporte como se eles fossem reais. Precisamos lembrar que ICs não passam de suposições. Se quisermos vencer os nossos medos, não poderemos viver colocando diante de nós esses IC. Em obediência a Filipenses 4:8, devemos reconhecer que os fatos do futuro não são reais e eliminar esse tipo de pensamento baseado em suposição. Esté, será que ela está falando que eu não posso planejar? Não, ela não está falando disso. Ela está falando que sim, você pode planejar sim, mas você não pode se comportar com uma inverdade projetada para o futuro. Ai, meu filho entrou no exército. Isso é real, meu filho entrou no exército, ele tem 18 anos. E ele foi fazer uma missão na Bahia. Só que eu não sabia que era um treinamento. O primeiro pensamento que veio na minha mente é, meu Deus, e se eles forem participar de uma manifestação política e lá nessa manifestação meu filho for atingido por uma bala perdida? Quando meu coração começou a querer acreditar nessa suposição e se comportar como se eu fosse receber o caixão do meu filho, eu parei, orei e falei, Deus, tem misericórdia da minha mente. Isso não é real. Comecei a apresentar para Deus e comecei a lembrar daqueles versículos que fala que Ele nos guarda, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor para nos guardar. E no final, gente, quando ele voltou da Bahia, era só treinamento. Então, imagine se eu passasse aqueles 10 dias imaginando que meu filho ia morrer e tal. O futuro não existe. Pense nisso. Embora devamos nos preparar para situações como terremotos, por exemplo, e agir com prudência a respeito de finanças, ela está falando de planejamento aqui, da nossa responsabilidade como mãe e da nossa saúde, não precisamos gastar energia preocupando-nos com suposições que talvez nunca venham se tornar realidade. Ou seja, não gaste energia com aquilo que não é real. O que Filipenses está dizendo? Aquilo que é real ocupe a sua mente. Não é real? Não gaste energia com isso não. Planeje. E vai que seus planos não deem certo. Relaxe, Deus sabe o que é melhor para nós. A possibilidade de terremotos, o primeiro item da lista, existe apenas em nossa mente. Da mesma forma, os possíveis problemas com dinheiro não são problemas de hoje. As preocupações de uma mãe com o futuro não são reais. Como mães, nós devemos concentrar nossa energia no que fazemos hoje, porque hoje é real. Deus pede às mães que alimentem, eduquem e disciplinem seus filhos hoje. Efésios 4:6. E recomecem a mesma tarefa amanhã. As preocupações exageradas com problemas que poderão surgir com seus filhos no futuro mina nossa energia e alegria e interfere nos cuidados que lhe dedicamos hoje. Deus nos exorta a lidar com um dia de cada vez. Hoje é real e Deus nos capacita a lidar com o que estamos vivendo hoje. Agora veja que interessante. Olha o que Elizabeth George está falando. Por que não devemos gastar nossas energias com o futuro? Porque o futuro não é real. Segundo, além de não ser real, o futuro rouba as nossas vivências de hoje. Eu estou tão preocupada com o que pode acontecer com meu filho, com o que eu não consigo curtir esse momento hoje. O que é real para mim hoje é que ele é um menino bem-sucedido. É que ele está no exército, ele gosta do que ele está fazendo, ele está vivendo cada momento ali com intensidade. E eu preciso viver hoje. Eu tenho outro filho que está fazendo enfermagem. E se eu permitir que a minha mente comece a dizer, e se ele não encontrar emprego no futuro? E se eu não vou curtir o que eu tenho hoje?
Hoje eu tenho um menino que é muito inteligente, que está terminando o TCC, que em dezembro eu vou estar vestida naquele vestido lindo, participando da formatura dele, e que tem um futuro promissor pela frente. Eu criei ele para isso. Eu criei ele para acreditar que ele é capaz, para lutar por aquilo que ele quer. E hoje eu preciso viver com ele as vitórias de hoje. Eu não posso permitir que a minha mente tire a alegria do hoje por um futuro que talvez nunca exista. E agora ela está dizendo o seguinte: o mesmo princípio se aplica para as mulheres solteiras. Se você é solteira, não conseguiu casar ainda, preste atenção agora nesse parágrafo. Deus não pede às solteiras para que olhem para o corredor do tempo e imaginem que jamais se casarão. Não. Ele exorta as mulheres solteiras a se concentrar no que é real, ou seja, no estado civil que ela vive hoje. Apesar de seu desejo de se casar, as mulheres solteiras, assim como todas nós, deveriam prestar atenção às palavras sábias da missionária Jean Elliott. Enquanto aguardava o cumprimento da vontade de Deus para se casar, Jean Elliott escreveu para sua futura esposa, Elizabeth Howard: não vamos permitir que a ansiedade destrua o nosso desejo de viver. Gente, eu fiquei tão feliz quando eu vi essa frase. Eu queria ter lido isso na semana do meu casamento. Na semana do meu casamento, eu me ocupei em chorar e acreditar que a igreja não seria aberta no prazo, que a decoração não ficaria pronta, que meu marido ia desistir do casamento, que o meu vestido ia rasgar. Gente, não aconteceu nada disso. E Jean Elliott escreve isso para ela: não permita que a ansiedade destrua o nosso desejo de viver. Então, você está solteira? Deus não mandou ainda o seu varão? Viva! Viva intensamente, viva com alegria. Às vezes, essa ansiedade que faz você travar, parar, chorar pelos cantos, tira todo o desejo dos rapazes que estão à sua volta. Olham para você e falam: nossa, que menina deprimida, Deus me livre de casar com uma pessoa assim. Então, distancia disso. Viva o que é real. O que é real hoje é que você é solteira. E o que a Bíblia fala sobre as mulheres solteiras? Que as mulheres solteiras dediquem-se à casa do Senhor. Olha, quando você se dedica à casa do Senhor, você está fazendo um trabalho para quem? Para o próprio Deus. E o seu trabalho ele está sendo visto por todos. Às vezes, na sua maneira de trabalhar, Deus está preparando aquela pessoa que vai ser o seu marido no futuro. Ou não, tá? Às vezes Deus não quer mesmo que você case e a gente precisa aceitar a vontade de Deus para nossa vida e viver feliz com aquilo que a gente tem. Aceitamos e agradecemos a Deus o que nos foi concedido, não permitindo que o não concedido desgaste tudo. Deus é sábio. Então, em primeiro lugar, gente, tira aquela ideia errada de prosperidade. Prosperidade é experimentar tudo que a vida deste lado da eternidade nos proporciona. Não. Prosperidade, a prosperidade real, é estar na presença de Deus, é se agradar daquilo que Ele se agrada, é ter prazer daquilo que Ele tem para nós. Eu vou te dizer uma coisa: quando você é mulher solteira, desapegada dessa necessidade de casar a qualquer custo, Deus ele vai preparar a pessoa certa para você, se for da vontade dele. E se não for da vontade dele, ele vai trabalhar no seu coração para te mostrar que, olha, eu quero você realmente preparada para estar à minha disposição. O item seguinte da lista do medo é a viuvez. Embora a viuvez seja uma possibilidade, Deus não deseja que a mulher casada destrua a felicidade que desfruta hoje com seu marido para ficar pensando na morte dele. Ô, gente, isso até é injusto, né? Até injusto com o nosso marido. Então, o que você tem hoje, viva hoje. Nutra a sua amizade com ele, construa um casamento duradouro e feliz. A morte nos separe. Muitas vezes a gente nem vai ver o nosso marido morto e muitas mulheres se comportam como se isso fosse uma realidade que está para acontecer a qualquer momento e deixa de usufruir aquilo que o casamento tem de melhor, que é a companhia, a comunhão, a amizade do outro. Finalmente, o medo da morte. Gente, eu já vi tanta gente com medo da morte. Uma vez na nossa igreja, o pastor ele fez uma roda de conversa e falou assim: gente, vamos falar sobre os nossos medos. Por Deus, tinha ali cerca de 15 pessoas naquela roda. Pelo menos 8 pessoas citaram o mesmo medo. Eu tenho medo da morte. São pessoas evangélicas, cristãs, que professam a palavra, mas que têm medo da morte. Sobre esses medos, ela vai dizer o seguinte:
Para nos desvencilharmos destes medos, é necessário nos aproximar de Deus, reconhecer a sua presença, seu poder e seu amor. Perguntas do tipo "e se?" nos impedem de reconhecer a presença, o poder e o amor de Deus. Nosso Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Ele prometeu nos guiar ao longo da vida e depois nos receber na glória. Assim como Davi, podemos ter certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Esté, qual versículo que eu posso usar para me desvencilhar desses medos? Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, quando você tem isso em mente, olha, e se... Não, peraí. O que é real é que a bondade e a misericórdia do Senhor estará para sempre comigo. Independente do que pode acontecer no futuro, independente do que está acontecendo no momento, em todos os momentos, Deus tem o controle da minha vida. Em todos os momentos, Ele sabe o que é melhor para mim e isso é inquestionável. Quando a gente tem essa segurança, o nosso coração repousa em paz. Nada escapa ao conhecimento de Deus. Olha, nada que escape ao conhecimento de Deus poderá acontecer com você. Gente, Deus tem o controle de todas as coisas. Quer um conselho? Solte o controle. Solte o controle. O que isso significa? Para de tentar controlar a sua vida. Para de tentar supor as coisas. Para de viver como se você, mesmo que aconteça aquilo que você acha que vai acontecer, para de viver como se você controlasse a situação. Você não controla. Quem detém o controle de todas as coisas é Deus. Então faz o seguinte, pega o controle, entrega para Ele e descansa. Ele sabe o que faz. Precisamos lembrar que o futuro não é real. O futuro existe apenas na nossa imaginação. Vamos lidar com o amanhã somente amanhã, quando ele for presente e quando for real. Sim, precisamos fazer planos para o futuro e estabelecer metas para nós mesmas, mas sofremos quando nos preocupamos com coisas que poderão acontecer nesse tempo que ainda não chegou. Depois de planejarmos o futuro e deixarmos tudo na mão de Deus, o melhor que temos a fazer é usar a maior parte da nossa energia para nos aproximarmos dele no presente, pensando em lidar com coisas reais. Então, a gente viu o quê? Que os ICs não passam de suposições e que o futuro não existe. Ah, tá bom, Esther. O futuro não existe, mas o passado existiu. O passado existe. Pensando no passado é o próximo tema que ela traz. Da mesma forma que existe o e se, revelando a nossa preocupação quanto ao futuro, existe também o se ao menos, que nos prendem ao passado. Ambos podem nos roubar a paz e a alegria presente. Como assim? Poxa, se ao menos eu tivesse falado aquilo, ou se ao menos eu não tivesse feito isso. E essas suposições e essas conjecturas, né, acabam nos prendendo também ao passado. Gente, eu gosto de usar aquela figura, sabe, da bola de ferro. Lembra naqueles desenhos infantis da nossa época, né? Onde os prisioneiros andavam com uma corrente amarrada ao calcanhar e uma bola de ferro bem grande assim. Aquela bola de ferro não impedia que eles movimentassem e até caminhassem alguns passos para frente, mas aquela bola de ferro tirava totalmente a capacidade de locomoção com eficácia. Aquelas pessoinhas que apareciam lá no desenho não tinham condições de correr, de avançar, de brincar, de pular, porque a bola de ferro segurava. E eu gosto de usar essa figura para representar o passado, porque muitas vezes é isso que o passado faz com a gente. É como se fosse uma bola de ferro que está amarrada ao nosso tornozelo e que nos impede de progredir. Então aqui ela vai falar a mesma coisa sobre o futuro. O passado não é mais real. Passou, gente. O passado passou. E aí ela vai seguir dizendo o seguinte: durante anos, depois que me tornei cristã, lutei contra pensamentos. Se ao menos eu tivesse me convertido mais cedo, afinal, eu ponderava que, se eu tivesse conhecido a Cristo mais cedo, teria encontrado orientações para o meu casamento e estabelecido um bom alicerce para criar as nossas filhas. Gente, é válido esse tipo de pensamento dela? É, com certeza, né?
Ah, Deus, poxa, se eu tivesse conhecido o Senhor mais cedo, eu poderia ter feito isso melhor. Mas lembre sempre de uma coisa. Deus sempre tem o controle de todas as coisas. E Ele também usa as nossas imperfeições do passado, as nossas experiências passadas, para nos causar empatia. Uma pessoa como eu, que nasceu dentro da igreja e que não experimentou a vida aqui fora, né? Como a maioria das pessoas experimentaram, não teve a frustração do divórcio dos pais, não teve muitas frustrações que muitas pessoas tiveram. Eu não tenho, às vezes, aquele discernimento, aquele entendimento que uma pessoa que já passou pelo problema tem. Então, muitas vezes, Deus permitiu aquele passado. Deus, você viveu tudo o que viveu por escolhas erradas que você fez, porque Deus permitiu mesmo, mas Ele usa as suas experiências passadas para que você possa entender melhor as pessoas hoje no futuro. Então, nada foge ao controle de Deus. Até mesmo o passado que você viveu, que na sua ótica poderia ser melhor, se ele tivesse conhecido Cristo antes, até mesmo isso, Deus usa para lapidar você à semelhança de Cristo e para te usar como instrumento na vida de outras pessoas. Olha só, no entanto, o Espírito Santo usou algumas perguntas para afastar de mim pensamentos regidos pela insatisfação do se ao menos. Levou-me à presença de Deus soberano que, afinal, estava no controle da minha salvação e da minha vida. Ele me perguntou: Liz, quem é responsável pela sua salvação? Quem a escolheu no dia exato e no minuto exato? Quem sabia desde muito tempo antes quando você acreditaria em Jesus? Quem conhecia as suas 2 filhas e as suas necessidades? Quem escolheu você para ser mãe delas? Quem usou seu casamento instável e uma vida familiar insatisfatória para abrir os olhos às suas necessidades? E a essa altura, eu estava ajoelhada, adorando a Deus, adorando aquele que controlava e controla a minha vida. Olha que legal! Liz George percebeu que uma vida sem Cristo, um casamento sem Cristo, pode até parecer que flui em paz. Mas no momento em que ela conheceu Cristo, ela sentiu a necessidade de se apropriar dessa verdade e de pastorear as filhas dela, levando o coraçãozinho delas cativos a Cristo. Ela começou a perceber o caráter de Cristo e reproduzir isso em seu casamento. E foi tão lindo a forma como Deus trabalhou que Deus salva as filhas dela, o marido dela e o casamento dela. Então, a partir daquele momento que o Espírito Santo começa a trazer essas perguntas, ela começa a perceber que mesmo num passado sem Cristo, Deus tem o controle de todas as coisas. E que foi aquele passado sem Cristo que fez com que ela observasse a necessidade de ter Cristo em sua vida. E aquele passado sem Cristo ajudou também Liz George a formatar, a fazer todo essa gama de ajuda que ela oferece para nós. Ela tem mais de 70 livros. Tem livros que falam sobre como criar seus filhos. Tem livro que fala sobre amando a Deus de todo entendimento, tratando a ansiedade. Ela tem vários livros onde ela consegue ajudar a gente de formas extraordinárias. E muito do que ela fala se baseia também no tempo em que ela viveu sem o conhecimento de Cristo. E como ela compara tudo isso a uma vida que hoje ela tem Cristo. Então, Deus usa todas as coisas para o bem daqueles a quem Ele ama. O pensamento do tipo se ao menos é contraproducente. Em primeiro lugar, porque não se refere ao que é real. O passado é passado. Não pode ser consertado e nem reestruturado. O que é real é aquilo que está acontecendo hoje. E Deus nos exorta a pensar no que existe agora. Olhar para trás pode nos causar culpa e tristeza. É impossível voltar ao passado, então o que adianta ficar remoendo ele? Então, de que forma a gente pode se comportar com relação ao passado? Olhar para o passado sempre com gratidão, lembrando dos livramentos que Deus deu. Olhar com gratidão até para os nossos erros, porque hoje você entende que são erros. E aqueles erros moldaram quem você é hoje. O seu passado moldou você agora. Quem é você agora? Existem coisas lá atrás que você reproduziria. Existem coisas lá atrás que você gostaria de esquecer. E mesmo essas coisas Deus está usando para nos mostrar, olha, eu preciso que você tenha o seu caráter moldado à semelhança de meu filho.
Então, quando a gente olha para o passado com gratidão e não com pesar, quando a gente olha para o passado entendendo, olha, passou, a gente erra mesmo. Então, agora, o que eu preciso fazer? Olhar para as coisas que estão adiante de mim e avançar. É assim que a gente tem que tratar o passado. Elizabeth George também vai tratar um pouquinho sobre o Salmo 77, quando ela diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas na antiguidade. Versículo 11. Quando olhamos para o passado, devemos nos lembrar da fidelidade de Deus para conosco. Essa é uma recordação muito diferente da mentalidade subtendida no se ao menos. Então, quando a gente olha para trás, a gente recorda dos feitos do Senhor, que apesar de nós, Ele sempre está conosco. Quando sucumbimos a pensamentos do tipo se ao menos, estamos desprezando o fato de que Deus esteve ao nosso lado. Olha, essa frase é muito séria. Quando sucumbimos ao pensamento do tipo, se ao menos, poxa, se eu tivesse feito isso, estamos desprezando o fato de que Deus sempre esteve conosco. Ele estava com você no passado, da mesma forma que está hoje e estará amanhã. Salmo 73, 23 e 24. Reconhecer a soberania de Deus em todo o acontecimento da vida, no passado, no presente e no futuro, é um passo fundamental para que você possa sentir o seu amor e venha amá-lo de todo o seu entendimento. Como supremo e soberano, único ser onipotente através dos séculos, Deus conhecia desde antes da fundação do mundo os fatos que viriam ser vividos por você. Isso está lá em Efésios 2, 10 e 2 Timóteo 1, 9. Ele conhecia cada detalhe do caminho que sua vida tomaria. Ele permitiu que sua vida se desenrolasse dessa maneira e toma conta de tudo o que acontece com você. Gente, é muito gostoso saber disso, né? É muito bom a gente se apropriar dessa verdade de que nós não estamos abandonados. Nós não somos órfãos. Deus está conosco, mesmo quando a gente não entende. Ele é tão educado que ele permite que a gente tome escolhas, que a gente faça decisões. Mas ele é tão justo que ele permite que nós colhamos os frutos daquilo que decidimos. E ele é tão sábio que ele faz com que a gente entenda que mesmo colhendo frutos não agradáveis, a gente pode pegar aquela experiência desagradável para nos tornar uma pessoa melhor. Então, em todo o tempo, Deus detém o controle de todas as coisas. Se olharmos para o passado sem confiar que Deus esteve do nosso lado, estaremos sentenciados a uma vida de remorso. É por isso que quando a gente olha para trás e sofre com o passado, é como se a gente estivesse dizendo, Deus não é verdadeiro. Deus não é real. Emanuel não existe. Deus conosco. Então, tenta olhar para o passado e ver a ação de Deus na sua vida. Tenta olhar para o passado e ser grato a Ele. Não fique preso àquilo que já passou, porque o passado não existe mais. Agora, Elizabeth George vai contar a história de um casal que mandou uma filha para o internato. E a menina chorava muito, dizendo que estava se sentindo sozinha. E aí esse casal veio falar com Elizabeth George, dizendo, poxa, a gente fez algo muito errado. A gente causou sofrimento para minha filha. Então Elizabeth George confronta eles da seguinte forma. Por mais difícil que aquele ano tenha sido para a menina, eles poderiam confiar que Deus esteve presente com sua filha e que usaria o tempo de sofrimento para o bem da menina. Elizabeth George vai dizer o seguinte para eles, vem cá, quando vocês mandaram a menina para lá, vocês oraram antes de decidir enviar sua filha para o internato? Eles disseram, sim, nós oramos. Tá, vocês pediram conselho para pessoas mais experientes que também já tivessem filhos no internato? Sim, nós pedimos. E aí ela faz a terceira pergunta. Depois de terem orado, procuraram conselho com pessoas mais experientes, vocês acham que a sua decisão pode ter sido um erro horrível? Então a ficha daquele casal cai, dizendo, não, peraí, a gente não tomou a decisão errada, a gente fez o que a Bíblia realmente diz para fazer, que a gente prospera através dos muitos conselhos, que a gente tem que buscar a direção do Senhor e a gente fez. Então, de que forma Deus está agindo nisso? E aí eles começaram a pensar de forma diferente. Deus estava produzindo naquela menina experiências que iam fazer com que ela amadurecesse. E no coração deles, uma experiência de dependência de Deus. Portanto, na próxima vez que você começar a pensar em algum se ao menos, faça uma pausa e medite na soberania e no conhecimento
e na presença de Deus naquele momento do passado. Recuse-se a permitir que seus pensamentos se concentrem em alguma coisa que deixou de ser real. Em lugar disso, aproxime-se de Deus e agradeça sua contínua presença com você ao longo do tempo. Agora ela vai falar sobre pensando no presente. A gente já entendeu que o futuro não é real. O passado, embora tenha existido, não é mais real. Elizabeth George agora vai falar sobre pensando no presente. Da mesma forma que precisamos obedecer à exortação de Filipenses 4:8, no que se refere ao futuro e passado, precisamos também pensar no que é real no tempo presente. E digo por experiência própria que nem sempre isso é fácil de se conseguir. Agora ela vai falar sobre tornar seu pensamento escravo naquilo que é real no presente. E olha só como ela começa. Enquanto não aceitei a realidade, não houve possibilidade de progresso e nem de solução. Enquanto eu não quis que a realidade fosse diferente, eu deixei de lidar com o problema. E aqui eu gosto muito de dar essa aula no nosso CPD Mulher, na minha igreja, porque eu gosto muito dessas duas frases que eu vou falar agora. 3 frases, na verdade, né? Aqui ela está dizendo o seguinte: viver na realidade também é um desafio. Pensar no que é real, agora, no presente, também é um desafio. A primeira coisa que você precisa saber é aceitar a situação como ela é. Ah, Esté, eu tenho filhos que eles tiram tudo que eu tenho, consomem meu dinheiro, não me dão atenção. Ah, não sei o quê. Pense no que é real e tente anotar isso que eu vou te dizer agora. Primeira coisa, aceita que dói menos. Existem realidades que a gente não consegue mudar. Por exemplo, eu trabalho num lugar que paga apenas um salário mínimo. Eu pago um aluguel de R$ 700, que representa mais de 70% daquilo que eu recebo. Eu tenho que gastar pelo menos R$ 400 de alimentação para conseguir sobreviver com a minha família. E eu ainda nem tirei a conta de água, de luz, de telefone, de internet. Eu consigo viver com isso? Eu não consigo. Então eu preciso aceitar essa realidade. Olha, a forma como eu estou vivendo hoje não vai me garantir um bem-estar maior na minha casa. Primeira coisa, ou eu mudo para uma casa mais barata, ou eu compro em promoções de supermercados, ou eu procuro fazer uma renda extra para conseguir trazer dinheiro mais para minha casa. Aceita que dói menos é a primeira lição. A segunda lição é não reclame do que você tolera. Seu filho é um mal educado, seu filho não sabe se comportar, não respeita você, só quer tirar tudo que você tem. Por que ele está se comportando assim? Porque você está tolerando. Então você precisa aprender a colocar ele no lugar dele. Você precisa aprender a dar limites para o seu filho. Se você não faz isso, não reclame do que você tolera. A terceira frase é conduta permitida, conduta ensinada. Se você está permitindo que as pessoas façam o que fazem e não está se colocando nessa situação, não está dizendo que você precisa dela, não está colocando limite, você está ensinando a pessoa a ser como ela é. A pessoa não está sendo mal com você, ela só está usando do benefício que você mesmo está dando. E a quarta, agora vai como uma frase bônus, é: se a dor de continuar igual é maior do que a dor de mudar, é a hora de mudar. Então, o que essa quarta frase quer dizer? Gente, se tá difícil conviver do jeito que está sendo as coisas, presta atenção, senta, faz um prós e uns contras. Como você gostaria que a vida fosse? O que você precisa fazer para atingir a vida como você gostaria que ela fosse? Alguma coisa tem que ser feita. Então, para viver no presente, pensando naquilo que é real, é importante você entender como você está lidando com o presente. O que você está permitindo que as pessoas façam com você? Quais são as atitudes que você está permitindo que aconteçam, que está tirando a sua paz? E você precisa resolver isso. Senão, viver no presente vai se tornar difícil também. E aqui ela vai dizer assim: tão logo aceitamos a realidade do nosso casamento, da nossa família, do nosso emprego, podemos usar nossa energia para melhorar situações que estamos vivendo. Então, se o meu salário mínimo não está conseguindo trazer um conforto, uma segurança para minha casa, eu vou ter que pensar em outra forma de renda. Eu vou ter que pensar em fazer um concurso público, eu vou ter que pensar em trazer dinheiro de outra forma para dentro de casa, claro, formas lícitas, né? Mas eu vou ter que fazer o meu futuro,
presente mudar de acordo com aquilo que eu espero. Nossa tarefa é aceitar o que é real. Devemos reconhecer que Deus dirige e tem dirigido cada detalhe da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, do nosso emprego, cada situação e cada circunstância do dia a dia. Reconhecer isso pode nos ajudar com fé, esperança e com Ele ao nosso lado e agir sobre aquilo que hoje é real, em vez de nos ressentirmos com a experiência que estamos vivendo, aguardando de braços cruzados que, de alguma forma, as fantasias se tornem realidade. Então, pega a visão. Entenda a sua realidade. Dê nomes aos pontos que a sua realidade está trazendo para você. Entenda que aquilo que você está vivendo pode ser mudado e lute por essa mudança. Viver no presente pensando no que é real vai fazer toda a diferença para a sua vida. O próximo tópico que Elizabeth George traz é educando os seus pensamentos. E o que você e eu podemos fazer para ter pensamentos que nos levam a amar a Deus de todo entendimento? O segredo está em nosso relacionamento com Deus e no poder que Ele nos dá para fazer o que Ele deseja que nós façamos. Olha que legal! Deus, Ele nos dá poder para realizar aquilo que Ele deseja que nós façamos. Então, tá fácil, né? Primeiro, você precisa ter fé. Segundo, você precisa confiar em Deus. Terceiro, você precisa ser obediente à palavra de Deus. E agora, Elizabeth George vai trazer 3 passos de como educar os seus pensamentos. E o primeiro passo é reconhecer a ordem. Filipenses 4:8 está dizendo: pense no que é real e que isso preencha a sua mente. Pensamos no que é real. Ele não está fazendo uma sugestão, nem dando um conselho que pode ou não ser aceito. Deus determina que concentremos os nossos pensamentos na verdade da sua palavra e nas coisas da vida que são reais. Ele não está pedindo, ele está ordenando. Pense no que é real. O que me ajudou muito nas minhas tentativas de obedecer essa ordem foi a conscientização de que desobedecer a uma ordem divina é pecado. Então, pega a visão. Desobedecer uma ordem divina é pecado. Ou seja, pense no que é real. Treine a sua mente para se fazer perguntas. Isso que está pensando é real? Isso que você está pensando é bíblico? Isso que você está pensando agrada a Deus? E se a resposta for não, mude seus pensamentos. Tente procurar versículos que respaldem o pensamento real que deveria ser seguido para essa situação. Pensar em coisas fora dos limites bíblicos é pecado. O que me ajudou muito foi classificar como pecado todos os pensamentos que não estavam baseados no que era verdadeiro ou real. Eu sentia que deveria ser firme se quisesse, em obediência ao mandamento de Deus, deixar para trás os meus pensamentos destrutivos e pensar apenas naquilo que é real. Igualmente importante é a minha conscientização da misericórdia de Deus. Sim, a desobediência a qualquer de um dos seus mandamentos é pecado, mas não podemos confiar apenas nos nossos esforços para sermos obedientes. Deus está trabalhando para nos ajudar a cumprir tudo aquilo que Ele exige de nós, lembra? Então, não depende só de nós. Depende da ação do Espírito Santo. Depende da oração. Depende do conhecimento da palavra. Então, o primeiro segredo para você educar seu pensamento é reconhecer a ordem. Reconheça a ordem. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem. Pense no que é real. O segundo passo é reagir em obediência. Não adianta você saber o que é para fazer e você não fazer. Se você já entendeu, você precisa agora colocar em prática. E para falar do tema reagir em obediência, Liz George usa a figura de um cowboy. Ela fala que foi para uma fazenda quando era criança e nessa fazenda ela viu um cowboy laçando um garrote, um novilho, né? E aí ela segura aquele novilho no laço e prende aquele novilho até conseguir dominá-lo. No começo houve luta, no começo houve desgaste, ele machucou a mão segurando aquela corda, ele quase se desequilibrou do cavalo e caiu, mas ele se manteve firme, venceu a luta e fez com que o novilho obedecesse à ordem dele de se acalmar. Levar nossos pensamentos cativos à palavra de Deus para o que é verdadeiro e real exige energia e esforço, a semelhança daquele cowboy. Energia, esforço e eu colocaria até mais uma palavra: persistência.
tem que ser feito um exercício diário, né, de persistência. Devemos dominar todo pensamento humano e torná-lo obediente a Cristo. Mas essa batalha, uma batalha na mente e uma batalha para a mente, é sustentada pela misericórdia de Deus e pelo poder e pelo seu amor por nós. Então, Esther, é difícil? É. Eu vou conseguir? Vai. Sozinha? Não. Você vai conseguir com a graça de Deus. E para isso você precisa conhecer a Bíblia. E para isso você precisa pregar para sua mente. Tornar cativo o seu pensamento aquilo que é verdadeiro e real. E o terceiro passo de como educar os seus pensamentos é conhecer os benefícios, né? Não adianta conhecer a ordem, não adianta saber de Bíblia, se isso não fizer sentido para você. Você precisa conhecer os benefícios daquilo que a Bíblia está te oferecendo. Quando conhecemos os mandamentos de Deus e a Ele decidimos obedecer, passamos a ter mais energia e gastar menos tempo analisando nossos próprios sentimentos. Pensar no que é verdadeiro e real libera nossa energia para ser utilizada de maneira positiva e com propósitos construtivos. Não é pensar de, como é difícil lutar. Não, é pensar nos benefícios. Se eu pensar no que é real, eu vou parar de gastar energia com mentiras. Eu vou parar de pensar de forma errada a respeito de mim mesmo. O que a Bíblia fala a respeito de mim? E aí eu vou experimentar as doces verdades que a Bíblia traz. Isso vai trazer sentido para mim e a minha energia vai deixar de ser sugada por aquilo que não é verdadeiro. Deus está trabalhando para nos ajudar a cumprir tudo aquilo que Ele espera que nós façamos. Nunca esqueça dessa frase. E ainda continuando nesse terceiro tópico, que é colher os benefícios, ela vai dizer o seguinte: muitas mulheres que conheço gastam tempo e energia lembrando-se dos velhos e bons tempos e não vivem o dia de hoje. Quando pensamos dessa maneira, a vida real passa por nós sem ser vivida e nem apreciada. Pensamentos infrutíferos como esses esgotam a nossa preciosa energia e acaba consumida no que é falso e fantasioso. Pensar no que é verdadeiro e real nos libera para sermos usadas por Deus, né? Traz uma leveza tão grande, você consegue ver a vida de uma forma tão mais bonita, tão mais simples de ser vivida, que você começa a ser usada por Deus para abençoar outras vidas. E então, como podemos amar a Deus de todo o nosso entendimento? Devemos confiar no que a Bíblia revela sobre Deus e pedir a Ele que substitua os nossos medos e dúvidas pela verdade da sua palavra. Por isso é importante conhecer a palavra. Deus, substitua, Senhor, os meus medos pela verdade da sua palavra. Além do mais, conhecer o que a palavra diz sobre o passado ajuda-nos a nos libertar dele. O passado é responsável pelo que somos hoje e precisamos aprender com ele, sim. Mas concentrar-se no passado, que não pode ser mudado, pode exaurir as nossas forças e nos privar da alegria. Em outras palavras, quando sabemos que Deus é o Deus do nosso passado e confiamos nele, temos liberdade para gozar a vida no presente. Em vez de nos concentrarmos nos nossos problemas, podemos pensar na habilidade de Deus para lidar com eles. E agora, para finalizar, ela vai explanar só mais um pouquinho Filipenses 4:8. Em Filipenses 4:8, Deus nos ordena a pensar no que é verdadeiro e real. E quando pensamos na verdade de Deus, em seu amor para conosco, Ele nos liberta do medo e do remorso, dois elementos que roubam a energia e a confiança necessária para lidarmos com os desafios de hoje. Quando levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo, nós o vemos dependurado na cruz pelos nossos pecados, e essa imagem poderosa nos lembra o grande amor de Deus por nós e nos compele a amá-lo ainda mais de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Bom, eu acho que não tenho mais nem o que explicar. Elizabeth George, eu amo a leitura dos livros de Elizabeth George, porque ela deixa tudo muito claro, tudo muito explicado. Esse exemplo que ela trouxe do cowboy, de laçar a novilha e de conseguir dominá-la, foi perfeito para a minha vida. A primeira vez que eu tive acesso a esse livro, eu participava de um grupo da igreja presbiteriana chamado Bela aos Olhos de Deus. Inclusive foi por causa desse grupo que nasceu no meu coração o desejo de formar o CPD Mulher, Cuidado Pastoral Direcionado para as Mulheres.
Se você quiser conhecer esse projeto, eu tenho uma playlist chamada Como Iniciar o Ministério de Mulheres do Zero. E lá você vai conhecer um pouquinho do CPD Mulher, que é um trabalho que consiste em falar sobre capítulos, né, de alguns livros, onde Deus está usando essas pessoas para trazer essa verdade para nós. Eu quero que você assimile tudo isso que foi falado e tenha certeza, se você colocar em prática, a sua vida vai passar por um momento de refrigério, tá? Fica com a gente, aperta aí o sininho se você gostou desse vídeo. Se você está comigo até agora, é porque fez sentido para você. Então vem fazer parte dessa grande família.